Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós por teres aceito aqui esta conversa neste dia especial. E eu estava mesmo aqui a dizer que o que vamos falar hoje é muito sobre a jornada. Desculpa, olha, Estás com problemas? com os fones não consigo ouvir, fico sem fones, não há problema. Mas olha, ouve-se bem, portanto, Oh, pelo menos aqui pronto. do nosso lado está ok. Ok. Olha, estava a dizer, nós hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a mulher nesta jornada da infertilidade. E, no fundo é falar um bocadinho daquilo que é a experiência, daquilo que são as vivências de uma mulher que passa por este caminho e que são experiências que, embora as situações possam ser diferentes, de mulheres em diferentes estágios, de mulheres com situações muito particulares, há muitas vivências comuns e é isso que nós aqui vamos também explorar. Então é assim, é um gosto enorme estar aqui contigo hoje, aqui O nesta gosto é meu, conversa. Joana. Muito obrigada pelo convite. Sim, olha, para mim é assim um gosto particular conhecer a mulher por detrás de um livro que me inspirou tanto. Este foi interessante porque eu fui buscar o livro para preparar aqui a live e reparei que ele está intocável, sabes? Parece que nem passou aqui ninguém a ler. E isto é um indicador do quão rápido eu li e do quão devorei, tão rápido eu devorei este livro, sabes? Que nem deu espaço nem tempo para andar a movê-lo de um lado para o outro. Porque E a marcar as páginas. é um livro que se começa a ler e quase que não se consegue parar. E no final fica com aquela vontade de continuar. E portanto estou muito feliz que agora tenhas lançado ou estejas a lançar, não é? Já tiveste aqui um pré-lançamento, mas eu acho que amanhã é que vais fazer o lançamento oficial, não sei. Também pode. Não, o lançamento oficial vai ser na quarta-feira. Olha, aproveito para fazer aqui o convite a todos, gostava muito que todos estivessem. O lançamento oficial vai ser no Museu da Farmácia, na quarta-feira. E não vou estar só eu, vai estar também a Merck, que me apoiou neste projeto, e a Associação Portuguesa de Fertilidade, que também foi um grande apoio e foi uma grande ajuda. Elas acharam elas, porque com quem eu lidei foram mulheres, na Associação Portuguesa de Fertilidade, acharam muito interessante e quiseram associar-se, porque é o primeiro livro em Portugal em que a heroína tem uma infertilidade, o primeiro livro de ficção em que a heroína, ou a protagonista, porque pronto, tem uma infertilidade e uma endometriose, e esse foi um dos motivos pelos quais a Associação Portuguesa de Fertilidade também se associou. E então vamos estar todos no Museu da Farmácia, vai estar também a Catarina Beato, e acho que vai ser engraçado, se quiserem assistir. Gostava muito. Fica aqui o convite, então. Quarta-feira, a que horas? Às 18. Às 18. Ok, pronto. Fica aqui também o anúncio feito para quem se quiser juntar e também ficar assim já a revelar um pouquinho aquilo que vai ser a continuação do romance. Não vamos fazer spoilers, isso não. Nada, não vou contar histórias, nem aqui, nós aqui também não vamos contar histórias. Vamos só falar, e como tu bem disseste, que uma personagem principal passa por esta jornada e tem endometriose e já está há alguns anos também a tentar e já vai na quinta fertilização in vitro. Portanto, vamos um bocadinho explorar alguma dessa realidade, mas sem contar nada da história, porque nós não queremos desvendar nada, não é, Iris? Claro, é mais de pôr lido. Claro que sim, claro que sim. E olha, antes de passarmos aqui um bocadinho esta conversa, eu gostava muito de conhecer a mulher Iris. E então aquilo que eu te pergunto, que eu te pedi, era um bocadinho para tu falar sobre quem és, o que é que te trouxe a este caminho, em si, acompanhar estas mulheres e estes homens, estes casais nesta jornada, e o que te fez também escrever este livro. Portanto, assim um bocadinho todas as áreas, que tocar aqui um bocadinho nas várias áreas da tua vida. Eu descobri a infertilidade já um bocadinho mais tarde no meu internato,
porque eu, quando tirei medicina, eu fiquei apaixonada pelo momento do parto. O momento do parto tem ali qualquer coisa que vicia quase. Tu estás presente nos partos. Estás a ouvir? Ou está... Porque eu deixei de ver. Estou a ouvir, estou a ouvir. Houve ali um corte, mas... E então o momento do parto é viciante, tá? Aquele momento em que tu tens um ser humano e ficas com dois, não é? É uma coisa brilhante da natureza, da nossa natureza. E eu fui para a ginecologia obstetrícia por isso, pela parte da obstetrícia, pela parte do parto, pela parte da gravidez. E depois, mais ou menos no meu quarto ano do internato, descobri, houve duas coisas simultâneas que aconteceram. O meu hospital decidiu fazer um centro de infertilidade, que não havia, o Garcia de Horta não tinha infertilidade, e o diretor na altura até me perguntou logo, como eu na altura também já gostava muito de certas técnicas, de operar e laparoscopia, falou-me que seria bom se eu integrasse o centro. E depois fui fazer estágios na maternidade Alfredo da Costa e adorei a parte de infertilidade. Achei mágico também. Achei tudo desde o início, porque tu tens um casal, não é? Que não está supostamente doente, apesar de... É uma doença, não é? A Organização Mundial de Saúde classifica a infertilidade como uma doença, mas não é um casal com dor física, não é? Mas que tem aquele grande desejo e tu ajudares a concretizar aquele desejo e veres aquela mulher grávida, a felicidade, a interação contigo, é maravilhoso. E então, infertilidade forever, nunca mais deixei de fazer isso. Eu desde que falei contigo, e já foi há algum tempinho, mas fiquei muito com essa sensação que tu fazes mesmo isto de uma forma muito apaixonada. E parece que os teus olhos até brilham quando tu falas no que fazes. É muito, muito inspirador por aí. E como é que nasce este gosto pela escrita e esta ideia de escrever um romance em torno de uma história destas, de uma mulher na infertilidade? Eu acho que, não sei dizer bem, mas eu sempre gostei muito sempre fui assim um bocadinho, gostar de imaginar cenários e de imaginar realidades alternativas e à parte disso também sempre adorei ler tudo o que fosse história, livros, desde muito miúda que devoro. E não sei se não foi um bocadinho a conjugação disso. Eu acabei por escrever um livro que eu gostaria de ler e que acabou por ser inspirado na minha vida, não na minha vida, mas nas muitas mulheres que eu conheci ao longo da minha vida. Eu acho que foi um bocadinho isso. Foi no momento eu já disse algumas vezes, não foi num momento de felicidade profissional. Nós temos muitos casais e ajudamos imensos casais, mas como tu sabes, nem sempre os resultados são positivos e nem sempre conseguimos dar a boa notícia da gravidez. E quando os casais repetem ciclos, imagina, fazem uma FIV, depois ficam com embriões congelados, fazem transferências, tu acabas por estar muitas vezes com aquela mulher e ganhas ali uma empatia e uma relação já de familiaridade e falar disto e daquilo. E quando dás alta a uma pessoa com a qual te afeiçoaste e querias muito que tivesse saído dali com um bebê e que não sai com o colo vazio, é uma sensação muito frustrante. E tu tens que manter a tua postura, não é? Olha, não, realmente já lhe oferecemos tudo. Nos centros públicos só podemos fazer 3 punções, 3 FIVs. Portanto, quando fazes as 3 punções e não há gravidez, tens que desistir. E foi depois de uma situação, até foram 2 seguidas, de uma situação dessas em que eu resolvi escrever uma história em que a protagonista, aquele era o ponto de partida, o insucesso, múltiplas tentativas
e portanto, como se, para mim, aquilo não podia ser o fim. Quase que a desculpar a minha medicina. Aquilo não podia ser o fim, aquilo tinha que ter acontecido por algum motivo. E então todos aqueles insucessos e o facto de não haver uma gravidez iam fazer com que a protagonista saísse da sua zona de conforto, mudasse a sua vida e fosse interferir noutras vidas, noutros destinos, porque era assim que devia ser. Pronto, acho que foi por aí. No fundo, nascer aí uma nova esperança e dar um sentido àquilo que parecia um caminho sem fim, com fim à vista, não é? E dar, a partir daí, nova esperança e nova transformação. E a história baseia-se nisso, e o início aqui nas primeiras páginas é exatamente aquilo que tu faz um bocadinho a descrição desta personagem, que é a Sofia, e da situação que ela está a viver com a infertilidade. Eu acho que é um bom ponto de partida, porque tu falas aqui, eu até tomei aqui umas notas no teu livro, porque só, assim, em 2 páginas, eu acho que nós temos aqui a conversa, no fundo, sobre como é que é a mulher nesta jornada, como é que se vive este caminho. E tu falas aqui de muitos temas importantes, e se tu achares bem, íamos percorrer assim um ou outro ponto que eu acho que seria importante aqui assinalarmos e também recolher aquilo que é a tua experiência profissional e também, no fundo, aqui um bocadinho conhecer o porquê da tua escrita neste sentido, não é? Perceber qual é que foi a motivação, qual é que foi a experiência que tu viveste e que te fez sentir que as mulheres vivem isto, não é? E uma das primeiras coisas que tu dizes é a personagem principal, portanto, ela diz que teve sempre até então uma vida muito boa e que, no fundo, esta foi a primeira vez em que ela não conseguiu concretizar algo que verdadeiramente queria e que a partir daí veio uma grande frustração associada. E eu vejo isto a acontecer com muitas mulheres neste caminho. No fundo, são mulheres que estão muito viradas também para os seus objetivos, para a concretização, e depois não veem o resultado que mais queriam que acontecesse acontecer. E tu frisas isto, é efetivamente porque este é um padrão que tu também vês nas tuas consultas, nas mulheres que tu conheces. Conta-nos um bocadinho sobre isto. É um padrão. Quer dizer, não quer dizer que seja comum a todas as mulheres, mas eu já me deparei com muitas mulheres que estão muito felizes, muito realizadas, muito satisfeitas com as suas próprias vidas, a pensar que, pronto, como é que tenho de explicar? Tudo organizadinho. Vou casar, depois vou estar X anos sem ter bebés, e depois vou ter bebés, e vou fazer o emprego aqui, o emprego ali, e depois vou mudar de casa, tudo muito, muito organizado. E as coisas até correm todas bem, não é? E só que isto de ter bebés não é bem assim, infelizmente. Em cada 7 casais tem problemas. E quando isso acontece é muito frustrante, porque são mulheres como a Sofia, não é? Diferenciadas, e que estão habituadas a controlar muito bem aquilo que as rodeia, as situações, a estar, como é que tenho de dizer? A estar na posse das ferramentas para resolver os seus próprios problemas. E na infertilidade, tu tens que quando pedes ajuda especializada, não é? Tu, de certa forma, entregas-te aos tratamentos e perdes um bocadinho o controle, não é? Outras vezes, além de perdes um bocadinho o controle, e pior do que isso, e o que te é apresentado é um tratamento em que tens uma probabilidade de sucesso que não é 100%. Não é como quando tu, sei lá, se tiveres um problema na vesícula e tirares a vesícula, ficas com o problema resolvido. Mas nós, quando fazemos uma FIV e colocamos embriões, temos uma probabilidade de 40% de gravidez, o que significa 60% não gravidez. E isso é tudo muito, muito ansiogénico para estas mulheres que estão habituadas, de certa forma, a gerir muito bem toda a sua vida e super resolvidas. E de repente param-se com este problema da sua própria biologia, não é? Ou das trompas ou dos ovários, que as impede de concretizar um sonho, e nesse momento tudo o
resto que está construído acaba por quase ter pouco significado porque não faz sentido sem aquilo. Eu acho que cada pessoa tem os seus sonhos e as suas perspectivas de vida. Há mulheres que vão viver muito bem a sua vida sem ter filhos e vão ser felizes e vão ser realizadas e isso é ótimo. Mas eu sinto que há outras mulheres que a maternidade é um instinto, é algo que, mesmo que às vezes tentem racionalizar e pensar, porque eu tenho uma vida boa e tenho um bom emprego, tenho uma ótima relação com o meu parceiro, tenho uma vida social muito satisfatória, portanto, mesmo com isso tudo, não conseguem abdicar de continuar a lutar e de ter um filho, porque e a Sofia depois também há uma parte em que ela diz isso, que ter filhos é um dos instintos mais fortes da raça humana. E eu noto, faz. E eu noto. E olha, as mulheres que te chegam ainda vão muito com a ideia de que engravidar é fácil? Ou já há mais consciência e mais preparação para este caminho? É assim, também depende da situação, não é? Se for um síndrome do ovário poliquístico, tu fazes uma indução da ovulação, engravidar vai ser relativamente, eu digo logo que vai ser relativamente fácil. Se for uma mulher, por exemplo, como a Sofia, com uma endometriose, que já tirou um ovário, que não tem reserva ovárica, e engravidar não vai ser fácil. Mas eu acho que já há tanta informação na internet e já há tantas associações, vocês, a Mulher Endo, a Associação Portuguesa de Fertilidade, que as pessoas já têm um bocadinho a noção que o caminho não é fácil. Portanto, não te posso dizer que venham propriamente a pensar que vai ser um mar de rosas, porque não vêm. Sim, sim. Já começa assim a haver mais essa preparação para não é deixar tomar a pílula que vai acontecer facilmente. Tens aquela fase em que estão a achar que vão deixar de tomar a pílula e vão engravidar e nem sequer estão a pensar no assunto e acham que é muito fácil, mas a partir do momento em que começam a pensar no assunto e não conseguem, vão para a internet, para os blogs, como a Sofia, para os blogs, para os fóruns, para as páginas e quando chegam já vêm muito informadas. Isso é outro tema que tu falas aqui bem, não é? Porque a Sofia diz que os insucessos, pouco a pouco, foram-me transformando numa mulher obcecada. Ela até utilizas a palavra obcecada. Que li e reli informações na internet sobre métodos para aumentar a fertilidade, procurava segundas, terceiras opiniões, enfim, todo um perfil que conhecemos de quem procura respostas, não é? Isto também é algo que tu descreves aqui que é muito típico de quem vive esta realidade, não é? É, e eu até, muitas vezes quando estou a fazer os papelinhos do agendamento para a FIV, nós temos um consenso informado, um tríptico que fizemos, e eu digo sempre, olha, leia isto, veja 2 ou 3 coisinhas se quiser, em páginas que lhe pareçam fiáveis, mas não consuma tudo, porque há um mar de informação na internet, e que muito dele é ruído. E a pessoa lê 2 e 3 e 4 e 5 vezes e também não sei se é muito saudável, mas aí eu não sou de psicologia. A pessoa todos os dias, não é? Fazer uma consulta a si própria, ir ver à internet endometriose. Eu acho que a pessoa se deve informar e não acho que deva confiar cegamente nos médicos e pode pedir uma primeira, uma segunda, uma terceira opinião. Pode seguir páginas que informam, mas estar permanentemente ligada a isso, não é? Porque a internet o permite e todos os dias tu consegues ver artigos novos. Um dia vais ler o artigo da Clínica Maio, outro dia vais ler o artigo de uma clínica brasileira, no outro dia vais... A pessoa também estar permanentemente ligada a isso não é bom, não é? Porque começa a canalizar todas as suas energias e deve ser esgotante.
E eu vejo isso, eu reparo nisso nas minhas doentes. Algumas, outras não, outras são tranquilas. Mas a Sofia era assim. A Sofia era assim, sim. Era. Até mais quando as mulheres vão muito para aqueles grupos de discussão em que cada uma diz a sua situação e em que de repente estão-se a relacionar com o testemunho de outra achando que é o seu e são realidades diferentes, não é? E pode haver também o perigo, lá está, como estavas a partilhar, de a informação não ser fidedigna ou útil para ela e de repente está a fazer um mundo imaginado de cenários que nem são os dela. Sim, sim. Há muito ruído e agora a mim eu já assisti a uma senhora que não tinha porquê, mas como viu, não sei dizer o nome do fórum, porque há vários. Havia um que era o Pink Blue, será? Não sei. Fórum Pink Blue. Pronto. E então houve alguém que estava muito feliz porque tinha feito uns comprimidos que são um indutor de ovulação, que são muito bons para quem tem ciclos irregulares a engravidar, é um facto. Mas ela não tinha isso e ela foi à farmácia e de alguma forma comprou esses comprimidos e estava a tomar. E nem sequer estava a tomar da forma correta. E eu, isto assim faz pior, não. Quer dizer, mas a senhora, o nickname, não sei o quê, engravidou a tomar estes comprimidos logo no primeiro mês? Não. Sim, há muito esse perigo. E tu falavas aí também da importância de estar informados e ter essa informação e de fazer as perguntas aos médicos. E tocaste aí num tema também sensível, que é as perguntas aos médicos, que muitas vezes aquilo que acontece é o facto de o casal, às vezes até porque são muitas emoções, é muita informação, não conseguirem fazer as perguntas todas, ou não se sentirem à vontade para fazer as perguntas todas. O que é que tu também poderias aconselhar aqui os casais e as mulheres nesse sentido? Porque às vezes retraem sem poder colocar as questões ou não encontram o espaço. Eu acho que há sempre muitas oportunidades, porque tu na consulta de infertilidade é pouco provável que numa primeira consulta um casal ponha todas as suas questões, até porque numa primeira consulta tu nem sabes qual é, se for um casal que te chega referenciado do centro de saúde, nem sabes qual é a causa de infertilidade, ainda vais estudar. E eu acho que como nós pedimos exames, voltamos a ver em consulta, e depois quando fazemos, imagina, uma inseminação ou uma indução de ovulação, vamos fazendo ecografias, eu acho que há muitas oportunidades. E eu acho que qualquer oportunidade é boa para fazer perguntas. Por exemplo, no meu serviço nós temos um telefone que vai direto para as enfermeiras e qualquer casal que tenha uma dúvida pode ligar para esse telefone ou mandar um mail. Nós temos um mail para os nossos casais, que é o cirma.hgo.minho-saúde.pt, e os nossos casais mandam um mail a fazer perguntas. Olha, estive aí há 2 dias na consulta. Eu, às vezes, quando os casais são do Algarve, faço imenso. Olha, não vale a pena vir cá mostrar análise e não sei o quê. Digitaliza, manda mail que eu vejo. E nós temos muitos casais de longe e eu tento comunicar o mais possível por mail. Por isso, eu acho que tu consegues sempre chegar ao médico. Os médicos não são inacessíveis ou por mail, ou por telefone, ou na próxima consulta. Também, claro que podes complementar, não lendo artigos científicos que acabam por ser muito difíceis de digerir, e eu acho que um bocadinho ansiogénicos também, porque põem as probabilidades e os odds ratios, e eu acho que isso também não ajuda. Um grupo que tu tenhas confiança, uma página que sigas e que confies na informação que é lá partilhada, eu acho que também é útil. Sim, para ter mais informação, não é? E olha, tu falas aqui também de um tema que é muito importante, em que a Sofia fala e diz que os dramas dela nesta jornada que começaram a tomar conta dela e que deixou de ser uma mulher alegre, que aproveitava a vida e ela sentia que tinha uma boa vida, mas que a partir do diagnóstico e desde os insucessos que teve, começou a perder de facto essa alegria, essa realização.
E isto é uma realidade que também acontece muito, não é? Parece que para em si, paira uma nuvem cinzenta que começa a afetar várias áreas da vida e este é um sinal de alerta que é esta falta de realização também nas outras áreas. Sim, e isso é uma coisa que é gradual. Não há um momento. Tu conheces um casal que chega. Eu tenho casais que estão connosco desde 2015, enfim. Tu conheces um casal que chega e que vem, sabe que vai ser uma jornada difícil, mas vem esperançoso, vem positivo. Fazes uma primeira FIV, transferes embriões, não engravida. Ficas com embriões congelados, transferes, não engravida. Transferes outra vez, não engravida. Depois vais tentar ver porque é que não engravidou. Começas a fazer análises diferentes, trombofilias, pronto, vais fazendo exames, vai o tempo passando. E, perdão, ao longo dos anos, porque isto acaba por demorar tempo, não é? Num centro público, muito mais do que num centro privado, só para chegares à FIV demoras um ano, tu notas que aquele entusiasmo vai esmorecendo. E que na terceira FIV tu estás, e agora é que vai ser, a terceira é de vez, vai ser agora, Sofia, a terceira, vamos com fé. E ela já te responde, talvez, não, nas outras vezes não resultou, vamos ver. E tu notas que essa fé, que não fé no sentido católico, mas fé de achar que vai correr bem, esmorece. E as pessoas esmorecem, e é duro. Eu noto que eu sou de falar, sou de conversar e saber o que se passa e conte lá e diga, e tu notas que e as pessoas contam-te mesmo que ficam afetadas e às vezes até desistem com, com tratamentos, a ter direito a fazer mais tratamentos, porque para não lidar com as expectativas e com os insucessos. E desistem com direito ainda a fazer tratamentos. Sim. E tu quase queres convencer, mas não, pode fazer mais uma FIV e quase queres ir buscar a senhora. E ela diz, eu estou cansada. Não. Sim, eu agora até nem sei precisar a percentagem, mas de facto há um estudo da Alice Domar que se dedica muito nesta área e a explorar a ligação de corpo e mente e efetivamente foi feito várias experiências e os resultados comprovam que uma percentagem ainda significativa de casais não avançam para tratamentos ou com continuidade de tratamentos porque não são capazes de lidar, não se sentem emocionalmente capazes de lidar com uma nova frustração, com um novo desânimo. Portanto, é mesmo uma realidade que existe. E aí, Iris, o que é que há muito, os casais preparam-se normalmente por um mecanismo de defesa e de proteção, preparam-se para o pior cenário, não é? Que é, não vai correr bem e assim ao menos não vai custar tanto. Como é que se consegue e como é que aqui também o médico pode ajudar ou ser apoio para viver essa jornada com mais otimismo, com mais confiança de que vai acontecer, até porque sabemos que as probabilidades são baixinhas de que vai acontecer, até porque sabemos que as probabilidades são baixinhas, alguns já vão com alguns insucessos em cima. Como é que se encontra aqui este equilíbrio? Pois não é fácil. Não é fácil porque realmente tu tens que encontrar um equilíbrio. Não faz sentido, por um lado, tu estás a dizer a uma mulher com uma baixa reserva ovárica, que tu sabes tem uma baixa probabilidade de engravidar, que tem, vai engravidar de certeza que vai engravidar. Não podes fazer isso, mas por outro lado, se tu estás a oferecer um tratamento, se a senhora vai comprar medicamentos, se vai dar injeções a si própria, tu não lhe podes dizer que isso é para nada. Portanto, tens que, por um lado, é difícil, mas por outro pode acontecer. É essa a gestão. E é isso que ela tem que pensar. Só que mesmo quando tu explicas que é difícil e que as probabilidades não são muito boas, há sempre uma probabilidade. E, portanto, há sempre um sofrimento grande quando tu vais fazer o teste de gravidez e não estás grávida.
Mesmo qualquer mulher, mesmo aquela senhora que te diz, pois eu já estou preparada para isto correr mal, porque correram sempre mal, os meus ovários não são bons. Mesmo essa senhora, quando vai fazer o teste de gravidez e não está negativo e tu ligas a dizer, está triste, está a sofrer. A dor está lá. Incrível. Sim, a dor vai lá estar sempre, porque é sempre um sonho que não se concretiza em cada vez. Portanto, é isso E que tem que beber um copo d'água. Não, venho já. força. Sim. Bom, olha, também falas aqui de outro tema, estava aqui que eu tenho vários. Mas falas aqui de um tema em particular que eu também achei interessante, que a Sofia aparentemente vai para uma fertilização e diz que para a operação está Boa tudo noite, bem. doutora Iris. Fiz tratamento no CIRMA pela doutora. Tenho um filho com 3 anos. Gosto tanto. Estas notícias são sempre boas. Estas partilhas são ótimas para também dar trazer aqui positivismo e confiança, porque há casos de sucesso, muitos casos de sucesso. E, e então, a Sofia vai já não sei bem o enquadramento, mas imagino que seja para a punção ou para algo assim, ela diz operada, não, foi operada por causa da endometriose, deve ter sido isso. E teve que tirar o fio da avó, que era um amuleto da sorte dela. E ela diz que nunca lhe saiu da cabeça que o facto de ter perdido, ter ficado sem um ovário, tivesse a ver com o facto de ter tirado o amuleto que lhe era tão querido. Isto é um simbolismo, é um pequenino exemplo que tu mostras aqui, mas há muitas mulheres a viver esta culpa por estas coisas pequeninas ou por coisas maiores, não é? Como é que esta inspiração, no fundo, em que é que tu vês estas mulheres com estas culpas, a carregarem estas culpas? Eu acho que nós, mulheres, somos fantásticas. Sempre que alguma coisa não corre bem, nós conseguimos ir buscar um pormenor, qualquer coisinha, para nos responsabilizarmos. Ou é porque tomamos. Tenho imensas mulheres que se culpabilizam porque fizeram pílula durante muitos anos e a pílula pode fazer mal, ou porque fizeram um aborto na adolescência, ou porque demoraram muito tempo a querer engravidar. Eu acho que a Sofia depois também acaba por se responsabilizar porque eles têm um aborto, acho que é na segunda FIV, um aborto, e ela também, e foi depois de ter feito amor com o marido, isso é um clássico. Porque normalmente o aborto já pode ter acontecido há muito tempo, mas e portanto também foi culpa. E os casais, sobretudo muito mais as mulheres, estão sempre a pensar que o facto de não poderem ter filhos é, É castigo por alguma coisa. castigar. Olha, não posso acreditar. Quando fizemos a transferência, a doutora até cantou uma música no tempo de repouso. Conta-nos tudo. Tens uma música, tens uma música. Não tenho. Foi qualquer coisa que me deu no momento. Não sei qual foi. Olha que, Qual foi? mas olha que ficou na memória. E é coisa para ficar na memória, de facto. Sim, senhora. Isso é uma estratégia nova que certamente tem efeito. Meu Deus. Mas para te dizer que, além de eu achar que nós somos todas muito supersticiosas, eu pelo menos sou, há algumas mulheres da ciência, e eu também sou uma mulher da ciência, que não são supersticiosas, mas mesmo assim acho que somos todas um bocadinho. E então a Sofia associou isso a essa superstição que ela tinha, que a secular de alguma forma a protegia. A secular depois vai ter um papel importante. Mas pronto, agora não podemos dizer. Não podemos dizer. Mas sim, essa culpa está muito presente e também vejo acontecer muito com mulheres que em tempos optaram por ter um aborto, portanto, conscientemente,
tiveram um aborto e que também não, hoje acham que isso lá está. É um castigo, o facto de estarem neste caminho é um castigo por lhes ter sido dado esse privilégio de não terem, naquele momento, querido avançar com a maternidade. E, Sim, está aqui, estou tão empolgada pela continuação, também eu. também. Estou Também eu. empolgada com as vossas reações. Sim, ai, eu estou desejosa, já está encomendado, está a caminho, estou desejosa para ver mais. E bom, olha, tem aqui outro aqui, logo de início, na primeira página, ah, a Sofia diz que nas duas FIVs que fizeram, que não resultaram, que estava nervosa e angustiada e que naquele momento, que já ia na quinta tentativa, estava completamente desesperada. E desesperada é aqui um termo que parece quase um exagero, mas não é. Pois não? Uma mulher que já fez 4 FIVs antes e que não engravidou, quando vai fazer uma quinta FIV, muito dificilmente está calma e tranquila. Porque cada uma que fez, e quando nós falamos de FIV, estamos a falar de um tratamento que é invasivo, que implica injeções, 2 por dia, que implica várias ecografias vaginais, que implica uma anestesia geral, uma sedação para tirar os ovócitos, e portanto tu fazes uma, pões embriões 1 ou 2 vezes, fazes uma segunda, fazes uma terceira, à quinta vez, ou é alguém muito estoico e extremamente bem resolvido, ou a pessoa está completamente, não digo completamente, no caso da Sofia estava completamente, mas muito dificilmente essa mulher não estará super ansiosa, não é? Com o resultado. Sim, sem dúvida. No início dos tratamentos há até muito entusiasmo, é muita esperança, muita confiança de que finalmente há aqui alguma coisa que me vai ajudar. Naturalmente não deu para acontecer e agora sim estou quase convicto que, apesar da probabilidade de ser baixinha, há aquela esperança de que a ciência vai ajudar, não é? E isto, com o acumular de desânimos, vai se tornando muito pesado, muito pesado. Sim. Aí, aí é de facto muito importante o acompanhamento emocional e psicológico. Como é que tu vês isso, Iris, nos casos das mulheres que acompanhas? Eu acho que é super importante e nós temos uma psicóloga no CIRMA. Muitas vezes os casais preferem não recorrer, e de certa forma eu até estou a dizer porque é que acho que eles o fazem e é assim, os casais que são do Algarve e do Alentejo, as viagens são caras, têm que faltar o dia inteiro ao trabalho, acabam por ter acompanhamento psicológico perto da sua zona de residência ou não, conforme decidam. E alguns casais acabam por usufruir e manter essa ligação com a nossa psicóloga, e há outros que gostam de se manter na sua intimidade e preferem gerir as emoções entre eles. Há centros onde para fazeres uma FIV tu tens de ter uma consulta de psicologia, obrigatoriamente. Olha, a Ana Ferreira está a dizer que é do Alentejo. E ela já disse que eu cantei uma música romântica. Eu não sei qual foi. Qual foi, Ana? Gostava de saber, agora estou curiosa. E no nosso centro, não. Os casais são senhores de decidirem se querem acompanhamento ou não. E não há uma grande percentagem de casais a recorrer. Há alguns, Sim, mas não são a maioria. sim. E isto pode ser desta forma, ou então também como a Sofia. A Sofia também tinha uma amiga muito próxima, não é? Que era a Joana, e que era muito confidente dela, e que também mostra um bocadinho aquilo que é a importância de ter este apoio, seja de que forma for. Pode ser de facto um terapeuta especializado que possa dar esse acompanhamento, ou também ter de facto pessoas próximas que permitam sentir, fazer com que a pessoa se sinta apoiada, que se sinta acompanhada. Esta Joana Uh, é um bocadinho, se calhar, a personificação desse apoio, será?
Sim, a Joana é a confidente, é a melhor amiga. Eu ia dizer que nós, a nossa psicóloga estava a pensar criar grupos, fazer, como existe, por exemplo, que funciona bem nos tumores da mama. Depois, no follow-up, haver grupos, em vez da pessoa ir sozinha ao psicólogo, não. Vai a uma consulta com o psicólogo, em que estão várias mulheres na mesma situação e há uma partilha de experiências. E a nossa psicóloga estava a pensar, eventualmente, implementar, também no CIRMA essa modalidade, porque eu acho que era interessante. É muito, muito interessante, Iris. Eu acompanho mulheres em sessões individuais e mulheres em círculo também, em grupo de apoio, e eu sinto de facto que é muito transformador quando várias mulheres se juntam e partilham, porque primeiro a dor é logo aliviada, pelo simples facto de falar a mesma linguagem, de haver outras pessoas que compreendem, de haver essa comunicação. Haver outras pessoas que compreendem e saberes que não te acontece só a ti. Exatamente. Logo isso alivia imenso a dor, não é? Faz com que tudo se normalize. Não deixa de ser algo tão vivido tão intensamente e sozinho para passar a ser algo mais normal, mais normal. E para além disso também é um sítio onde se aprende muito, porque algumas estratégias funcionam bem com umas e essas partilhas também são muito ricas nesse sentido, não é? Então, para mim, eu sou super adepta do círculo porque vejo de facto mesmo muita transformação a acontecer. É muito bonito, é mesmo muito bonito. Isso. Sim, eu acredito que sim, que seja muito benéfico a partilha das experiências. Olha, a Ana diz que não se lembra da música. Porque eu cantei Mas tão olha, mal, que ela provavelmente nem a conseguiu identificar. ficamos aqui cheias de curiosidade para te ouvir cantar. Para além da autora de livros, também és cantora. Olha, eu quando faço as ecografias, eu tenho Spotify e ponho sempre uma música, porque eu acho que descontrai o ambiente. Estás a ouvir uma musiquinha enquanto estás a despir, e então às vezes eu esqueço-me, ou por algum motivo não tirei o telefone, e as minhas mães são, então doutora, hoje não temos música? Temos música sempre. Spotify, o que é que quero ouvir? Põe sempre. Olha, as tuas consultas são o máximo, porque isto é uma série de boas práticas que deviam ser replicadas por todo o Portugal e afins, e Já além. fiz a publicidade do Spotify e tudo, não sei se é legal, mas pronto, é o que eu tenho. Olha, fica aqui assim, entre parênteses. Mas sabes que foi feito isto, pronto, eu acho que é simpático ter a música, mas isto também é científico. Eu fiz durante o internato muita patologia do colo, que são as conizações e as biópsias do colo, e foi feito um estudo. A conização é um procedimento que tu fazes com a pessoa acordada, em que tiras ali uma espécie de um pedaço do colo para impedir que haja um cancro, basicamente. E foi feito um estudo e quando tu punhas música, a dor referida pelas mulheres a quem era feita a conização era sempre, aquilo tem uma escala que é o VAS, não é? Era sempre 2 a 3 pontos abaixo. E a explicação que eles davam era que o teu cérebro estava a ouvir a música e, portanto, estava a ouvir a letra e a apreciar a melodia e não estava tão fixado no desconforto de estarem a fazer a conização. Claro que uma ecografia não é dolorosa, mas eu acho que uma musiquinha ambiente também ajuda sempre. Olha que uma ecografia, quando se está muito nervosa para saber o resultado da ecografia e tudo, também pode ser um momento que não é doloroso fisicamente, mas emocionalmente pode ser. Portanto, eu acho que a música serve sempre bem, também nessas Música na situações. ecografia é garantido, só se eu não tiver o telemóvel. Opa, olha, ótimo, estou rendida a esse poder e acredito que sim, que a música tenha mesmo esse poder, até porque, de certa forma, também deve ajudar a relaxar
então entrar assim um bocadinho num estado meio de transe, não é? De alteração Só o facto, enquanto a pessoa está a despir, está ali numa tensão a pensar, será que os folículos cresceram? Será que os folículos não cresceram? Será... Mas se estiver a ouvir uma musiquinha, é diferente. A pessoa está mais... Quando se deita, quando se põe naquela posição desconfortável, porque é sempre desconfortável. Por muitas ecografias com sonda vaginais que faças e que estejas habituada a fazer, é sempre desconfortável. Vai sempre ser um corpo estranho, não é? A entrar na vagina. E se tiver uma música ou rock, ou que eu gosto de rock, ou o que for, eu acho que independentemente dos gostos musicais, a pessoa não está tão tensa, não está tão sofredora. Sim. Olha, eu acho isso, tanto que normalmente até preparo uma meditação para quem vai fazer a transferência, para que esse momento também seja mais tranquilo e mais relaxado, para que também facilite esse processo, quanto mais não seja assim emocionalmente. E então eu acho que eu sou super apologista de tudo isso que possa ajudar a nível emocional. Claro. Eu sou fã. E olha, outro tema aqui, e que falas no teu livro, e que achei interessante também, é um comentário que a Sofia faz. A Sofia estava a comentar, a falar sobre a doutora dela, que é a doutora Silvana, e ela diz isto. Era fácil para ela ser serena, porque ela estava a dizer que a médica estava muito serena, era fácil para ela ser serena quando ela depois acabava as consultas, ia para casa e tinha duas filhas à espera, não é? Então, este também é uma realidade muito comum, não é? Quase que a inveja de mulheres que estão nessa situação, na situação que seria desejável para elas, que era o ter filhos, e olhar para elas como pessoas inteiramente realizadas, porque sim, porque elas têm os filhos que elas tanto desejam, não é? E também é importante perceber o que estas pessoas também se escondem, não é? Ou seja, é muito fácil ter a ideia de, quando eu tiver filhos, tudo vai ficar perfeito, toda a realidade da minha vida vai mudar, logo aí é que eu vou encontrar a felicidade. E tu, se calhar até como mãe, não é? Podes também falar um bocadinho dessa experiência de e quando a maternidade acontece, e quando a gravidez acontece, e quando a maternidade acontece. Porque de repente também não é tudo um mar de rosas, não é? Então, o que é que aqui podes partilhar connosco em relação a isto? Olha, são várias questões. Em relação àquela inveja, que acaba por não ser inveja, eu tenho pacientes que fizeram partilhas, por exemplo, de irmãs ou de primas muito próximas, de quem gostavam muito, que engravidaram e tiveram filhos. Elas ficaram contentes pelas irmãs, ou pelas primas, ou pelas amigas, elas ficaram felizes, mas uma parte pequenina não consegue deixar de pensar porque é que não fui eu que também quero tanto, eu também mereço. E muitas vezes, de certa forma, até se afastam um bocadinho. De quando há um entorno familiar ou de amigos em que todos têm filhos pequenos e tu tens um casal que está a tentar ter filhos, e isso também acho que está estudado, esse casal tem tendência a isolar-se porque está permanentemente a ser relembrado do seu falhanço, não é? Que os outros, algo que não é falhanço nenhum, não é? Porque estão a tentar e estão no seu caminho, mas estão permanentemente a ser relembrados do que não têm. E há um misto de felicidade pelo bem dos outros e pelas conquistas e dos outros, mas por outro lado, tristeza por aparentemente uma coisa tão simples como engravidar, porque não eu, porque é que eu não consigo? E isso já partilharam. Já partilharam muitas vezes comigo. O facto de acharem que quando engravidar vai ser tudo perfeito é algo que eu desmistifico logo. Quando engravidar é um caminho longo, depois vai estar preocupada se a gravidez corre bem, depois vai estar preocupada se o menino dorme bem, se alimenta bem, é para sempre a preocupação. Nunca mais vai ter sossego.
Sim, também é uma conversa importante de trazer, que até nós queremos na vida mais fértil, também começar a falar um pouquinho mais sobre isso e trazer também testemunhos dessa realidade, para que também há muitas pessoas que querem muito de facto ser mãe, não têm um sonho e muito idílico, não é? Daquilo que é ser mãe. E também ter essa expectativa realista também é importante, não é? Para também não ser mais fácil de lidar com isso quando essa altura vier. Sim, sem dúvida. E olha, por último, eu tenho aqui um tema que também gostava de partilhar contigo, que nós estamos no Dia da Mulher e como nós aqui também falámos, estamos muito, até nesta conversa, vocacionados para a mulher, mas aqui o homem também tem um papel fundamental, não é? E que muitas vezes é colocado aqui em segundo plano, mesmo nas consultas, há muito o dirigir do médico para a mulher. Enfim, é assim a personagem principal, normalmente, é a Sofia e a mulher, não é? E aqui o Ricardo, que é o marido da Sofia, tem aqui pelo menos uma presença nestas primeiras páginas de tentar acalmar, de ir ao encontro da Sofia para tentar acalmar, enfim, toda uma atuação muito de suporte, de apoio da mulher, não é? E não é de descurar esta presença do homem, não é? Eu queria que tu também falasses um bocadinho sobre isso, porque de facto a mulher aqui está sempre em primeiro destaque, mas é muito importante envolver o homem também neste tipo de conversa e nesta jornada. É super importante envolver o homem. Aliás, nós tentamos sempre que venha o casal à consulta. Muitas vezes não vem por motivos laborais, e então quando os casais são de longe, não é fácil. Porque a infertilidade não é da mulher, a infertilidade é do casal. É aquele casal que está a tentar ter um filho, independentemente se depois a causa é masculina, até porque se tu fores ver as causas de infertilidade, 30% são mulheres, 30% são homens, os outros 30% é misto ou idiopático, portanto a responsabilidade em percentagem é que está completamente dividida. O que é que a nossa sociedade, mas isto tem a ver um bocadinho com aquelas coisas, não quer dizer machista, mas tem a ver um bocadinho com aquela ideia de patriarcado antiga. A responsabilidade da gravidez é da mulher porque é ela que engravida, não é? Em teoria, é a mulher que tem que engravidar, não é o homem que engravida. E, portanto, há sempre este preconceito que sutilmente tu notas nas conversas. Às tantas, acontecem coisas como, imagina, uma mulher que tem um problema nas trompas, quase que fica muito feliz porque o homem também tem um problema no esperma, porque assim é os dois, assim não é a responsabilidade só dela. E isto acontece-me, mas eu não sou capaz de achar mal, porque eu percebo-a, porque há sempre aquela responsabilidade de pensar, se eu tivesse as trompas boas, ele não tinha este problema, ele tinha filhos, e assim, pronto, é dos dois. E não, eu acho que não deve ser assim que deve ser encarado. Acho que se deve encarar como um problema do casal, porque são os dois que querem ter filhos, independentemente se o problema é nos ovários, nas trompas ou no esperma, mesmo que o problema seja do esperma, a infertilidade continua a ser da mulher, porque ela não engravida a mesma. Isto de nós rotularmos as infertilidades, acaba por ser um bocadinho injusto para quem tem o problema, porque se sente sempre em desvantagem em relação ao parceiro. Por isso é que eu acho que é super importante haver muita comunicação e haver muito respeito, muito carinho para as pessoas comunicarem, porque muitas vezes há coisas que ficam por dizer e até uma mulher pode se sentir culpada e o marido não a culpa de forma nenhuma. E se a coisa não for falada. Ela própria a ter esse discurso com ela mesma, não é? De pôr essa culpa toda em cima. E muitas vezes o homem está super apoiante e nem sequer põe nada disso em causa, não é? E na Exatamente. realidade, Mas como e na não realidade conversam,
exato. E na realidade da Sofia e do marido, aqui no livro, eles nem sequer estão de acordo em relação aos tratamentos. Como é que também acontece, não é? Muitas vezes, imagino que os casais não estejam de acordo sobre os próximos passos. Acontece. E nos casos de doação de gametas, nós aí obrigatoriamente, não é obrigatório, mas aconselhamos muito e fazemos muita pressão para os casais terem uma consulta de psicologia para arrumarem as ideias e perceberem realmente o que é que implica e o que é que vão fazer no futuro, se vão contar, se não vão contar. Tudo isso. E é muito engraçado porque, por exemplo, na doação de espermatozoides, imagina um homem sem espermatozoides nós tentamos primeiro ir buscar espermatozoides ao testículo, fazer biópsia testicular e se não funciona, propomos esperma de dador. Na maioria das vezes, é a mulher que não quer e os homens até aceitavam. É muito engraçado. E porquê que achas que isso acontece? Eu não sei porque é que acontece. Às vezes depois mudam de opinião, outras vezes não. Eu acho que tem a ver com o facto delas quererem que a descendência herde as características daquele homem e não de outro. A maioria dos casais aceita tanto esperma de dador como óvulos de dadora. Nas mulheres, as mulheres são mais renitentes, as mulheres são mais renitentes às duas coisas, tem graça. As mulheres também têm dificuldade, aceitam, a maioria aceita, mas quando não aceitam, normalmente é a mulher que não quer, o homem não se importa. E no esperma também acontece, pois no caso da Sofia era ela que queria, sim. E no esperma também. Não sei se é por serem as mulheres que engravidam, elas queriam que fosse do seu próprio material genético. Mas a maioria dos casais o que quer mesmo é ter um bebê e aceitam tanto esperma como óvulos de dador e ficam super... E embriões doados também. Temos gravidezes com embriões doados, casais felicíssimos em que é um embrião doado, portanto não é material nem dele nem dela. É como se fosse um bebê adotado no útero. E os casais aceitam e querem muito. Tivéssemos nós mais embriões para doar. E temos casais felicíssimos com embriões doados, que é uma maravilha. É sempre muito encorajador saber que há muitas opções disponíveis, não é? E que essas também são opções válidas e várias que a ciência hoje possibilita ter ao alcance, não é? Para concretizar este sonho. E olha, Iris, assim só uma última partilha contigo, de perguntar que conselhos é que tu dás a estas mulheres e estes homens que estão neste percurso? O conselho, o conselho que eu dou é que se apoiem muito, em primeiro lugar, e que estejam preparados para uma jornada que tem várias fases e que demora algum tempo. Mas que acreditem sempre que é possível. Boa, boa, boa. E olha, antes de terminarmos, temos aqui que selecionar os vencedores dos teus livros que nós vamos enviar, nós a Vida Mais Fértil, vamos enviar um livro de cada. E então, aqui em conversa de como é que nós iríamos fazer isto, porque nós nunca tínhamos feito um giveaway, uma entrega de livros, encontramos aqui um site que faz isto de forma automática. Boa, então, boa. Pronto, então se achares bem, eu tenho aqui o computador atrás e vou projetar para o computador, vamos lá ver se isto funciona. Primeiro que eu tentei, ok. Estão a ver uma página, não é? Uhum. Pronto, basicamente nós pusemos aqui o post que publicámos e dissemos então para ele fazer automaticamente o concurso e basicamente agora vamos carregar e ele vai dizer-nos aqui os vencedores. Isto realmente hoje em dia há tecnologia para tudo, não é? Então, modernices. já temos aqui uma vencedora
digo que é a Ana Pinto, temos a Carla Vieira e depois selecionámos aqui uns substitutos para o caso não conseguimos entrar em contacto ou não haver resposta dos vencedores. Pronto, ok. Temos aqui os vencedores, então. Nós agora a seguir vamos entrar em contacto, amanhã vamos entrar em contacto com a Ana e com a Carla, que no fundo aqui são estas vencedoras dos livros. Parabéns! Parabéns, parabéns. E fica aqui então a Susana e a Marta como substitutos, caso não, os primeiros não entrem em contacto connosco, ou enfim, não sei, por alguma coisa, alguma razão, sempre assim é melhor. Ai, olha, Iris, não estou a ouvir, desculpa. Meninos, estão a mexer na net? Já me ouves? Não? Já te ouço, já te ouço, já te ouço, já te ouço. Foi só assim por momentos, foi só por momentos. Olha, agradecer muito aqui a tua presença, obrigada por teres aqui dedicado também este serão connosco e foi muito bom ouvir a tua experiência de quem segue estas mulheres e estes casais neste percurso e também conhecer mais desta Sofia, personagem principal, e fica aqui o gostinho para quem ainda não leu, não é? Fica aqui o gostinho para ler, porque esta personagem, isto é só o início da história, eu não desvendei nada de especial, pois não, Iris? Nada, nada. Foi só aqui a primeira página. Foi, não houve nada. O prazer foi meu, eu é que agradeço. Foi muito bom. E olha, ficamos aqui todos com imensa vontade de ler o segundo, eu pelo menos falo por mim, e depois também hei de dar o meu feedback e se calhar, e não sei se te preparas depois para uma terceira ou se é o fim daqui da saga da Sofia. É o fim. Mas, é o fim. Ai. Vai haver mais livros da Sofia. Boa. Eu recomendo imenso, aconselho a todas as pessoas que não leram para, de facto, fazer esta leitura, que não vão conseguir deixar de pegar no livro até consumi-lo até à última página. E pronto, olha, desejo também as felicidades para o teu novo livro, que vai ser certamente um sucesso novamente. E que acompanhes estes casais com tanta paixão que me fazes, que cantes muito para eles, que lhes dês música, que lhes dês música e que acompanhes com esse teu caminho. Sim. Olha, obrigadíssima por ter estado connosco. Um beijinho grande. E parabéns pela vossa página e pelo vosso projeto que eu acompanho. E é muito interessante e deve ajudar certamente muitas mulheres. Parabéns por isso. Esperemos que sim, que ajude, sim. Obrigada. Certamente ajuda. Um beijinho. E feliz Dia da Mulher para ti também. Para ti todas também. As pessoas e para todas as mulheres que nos assistiram e para todos os homens que também estiveram aqui presentes e que também fazem parte deste processo e que nós queremos trazer mais. Falem também connosco, vamos dedicar aqui também mais tempo a explorar esse tema e a dar voz aos homens. Mas bom, hoje é Dia da Mulher e, portanto, falamos mais do tema da mulher, mas isto é um processo de ambos, não há dúvida. Então, desejar uma boa semana a todos, uma boa noite e esperemos que tenham gostado. Um beijinho, Iris. Beijinho, Joana. Obrigada. Obrigada.